salve galera, se liga só, LohaCast se iniciando. Pra quem não me conhece, eu sou o Richard, já me segue lá no Instagram, Richard_Bird. E hoje eu tô aqui com meu parceiro de volta, o Joãozinho. Dá um salve aí, Joãozinho. Salve pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um LohaCast. Que Quem quiser me aconteceu? seguir lá no Instagram é J_Paulo Cunha. Fala o Virose, que pai. aconteceu que você sumiu aí. Virose, pai. Virose? Virose, mano. Maria. Aí tá difícil, hein? Surto, mano. Mas é isso aí. Hoje a gente tá com dois convidados aqui super especiais. Um é o Evandro e o outro é o Rafael. Eles são aí sócios da Legaliza Despachante. Eles vão trocar uma ideia aqui sobre carro rebaixado, vão tirar várias dúvidas. Sejam muito bem-vindos, galera. Se apresenta um pouquinho aí pra galera também. Salve, rapaziada. Como é que vocês estão? Eu sou o Rafael. Primeiramente, queria agradecer o convite aí de vocês aí. Vamos falar um pouquinho aí da história do despachante, carro baixo, Detran. Vamos aí. Boa. Salve, rapaziada. Eu sou o Evandro, despachante Legaliza lá. Se vocês quiserem seguir também, despachante Legaliza. E Evandro.oficial Legaliza. E o Rafão. Rafael _ Legaliza Oficial lá. Só seguir a gente lá. Show demais. Sejam muito bem-vindos. Vamos pra cima, bater esse papo legal aí. Vamos lá. Rapaziada, conta pra gente aí como começou essa parada de despachante, de carro rebaixado. Da onde surgiu isso? Então, primeiramente a gente, né, tanto eu quanto o Evandro, a gente sempre trabalhou nesse meio de despachante. Eu sempre trabalhei desde os 17, então nunca fiz outra coisa a não ser despachante, né? Então, a partir do momento que eu saí do meu primeiro despachante, que eu fiquei 10 anos lá, depois acabei entrando num segundo despachante, e aí nesse meio tempo a gente se conheceu, né? E aí eu acabei saindo desse outro despachante, o Evandro já fazia esse trabalho também, que o Evandro sempre trabalhou, e aí a gente se conheceu, juntou meio que a parte que o Evandro é uma parte mais externa do trabalho, né? Que ele faz a parte mais de vistoria, de legalizado, faz a parte mais de correria, e eu faço a parte mais burocrática do serviço lá, dentro do escritório, pagamento de taxa, aquela parte mais chata, vamos falar assim. E aí a gente se uniu, né? E aí a Legaliza iniciou, né, a caminhada aí há quase 5 anos atrás. Aí estamos firme e forte, graças a Deus. Bacana demais. E eu já comecei na parte de carro baixo por causa do meu irmão. Meu irmão já é falecido, só que aí, quando a gente veio de Pernambuco para cá, a gente foi morar numa casa que tinha uma funilaria na frente. Então, desde pequeno, só mexendo com o carro. E logo depois, um pouco maior, já comecei a trabalhar no Detran, setor de placas. Aí do setor de placa passei para vistoria. Aí depois comecei a mexer com a parte de documentação. Aí foi aí que eu comecei a querer legalizar o meu carro, que naquela época era uma dor de cabeça gigante. Então, pra gente que trabalhava lá era ruim, imagine pra quem não trabalhava. Aí isso começou a engatilhar o serviço, coisa que nenhum outro despachante queria pegar, porque é muito chato. Então, daí que surgiu a Legaliza Despachante, estamos aí há 5 anos já. Tem uma boa demanda pra trabalhar carro rebaixado? Tem, cara, é porque é um público que ele é deixado de lado, teoricamente, né? Porque muita gente tem aquele preconceito de ridicularizar, acha que é marginal, o pessoal que anda carro baixo, e não é, né? Um exemplo, tanto eu quanto o Evandro, a maioria das pessoas, a gente gosta, né? Gosta de um exemplo, você pegou um carro, às vezes, original, você modificar, colocar, às vezes, o seu agrado, uma altura, não precisa ser aquela altura baixa, né? Raspando o chão ali, mas uma altura sociável, uma roda legal. Não só nisso, às vezes você vai mudar às vezes um pouco da estética do veículo, você vai colocar às vezes algum acessório, alguma parte de aerofólio, alguma coisa que agrade a pessoa, que fica com a cara, né, com a personalidade da pessoa no carro. E aí tem muita gente, né, muita gente. Então, o nosso trabalho, primeiramente, além disso, é fazer o quê? É tentar conscientizar todo mundo da importância de andar legalizado. Então, um exemplo, você modificou um item no seu carro, você tem que saber que você precisa mudar. Um exemplo, você vai mudar uma cor, você sabe que você tem que colocar no documento, porque isso está sujeito a multa, né? Então, a gente faz esse trabalho, tanto vindo em podcast, fazendo vídeo, stories, mostrando pro pessoal que é importante estar conscientizado do que não, vamos dizer, você vai mudar hoje uma suspensão, faz o documento também, coloca no documento, que é importante, você vai viajar com o carro, um exemplo, você vai pegar uma praia, às vezes o policial pode prender, então é um trabalho que a gente está fazendo já nesses 5 anos de a gente conscientizar a rapaziada da importância de andar, tanto legalizado quanto licenciado, né? Então, um exemplo, você tem seu carro, você sabe que se você não andar com ele licenciado, você pode estar sujeito à apreensão. Então, colocar isso na cabeça da rapaziada que é importante também andar legalizado, entendeu? Eu tenho que andar meu pastor de na frente do posto rodoviário. Pegar um Jeep Choque todo dia. Exatamente. Então, é isso. O pessoal fala de carro baixo, a gente já acha que é pessoal novo, né? Hoje foi sábado e a gente atende São Paulo. Foi 7 carros, não vou contar o Celta, mas 7 carros antigos, que era Gol, Voyage, Paraty. E o mais novo de lá era eu, com 37 anos. Então, pessoas mais velhas que gostam. Pega um golzinho quadrado, dá uma alturinha, placa preta que a gente faz. É que a gente fala mais de rebaixado, que é o nosso carro forte. Só que tudo que é ou em metro, que outros despachantes não querem pegar porque é dor de cabeça, a gente faz. Então, é troca de carroceria, sinistro, GNV,
o rebaixado, potência. Então a gente já pega sim. tudo que envolve o Inmetro. Pô, o aerofólio tem que também mexer no documento? Tem que entrar como modificação visual, né? Ele não vai sair no documento como aerofólio, ele entra como modificação visual. Não sabia Então, não. um exemplo, você bota o aerofólio que não é de fábrica do seu veículo, então você acaba tendo que fazer essa modificação visual. Aqueles body kit do lado que alarga um pouco Alarga o um pouco, carro. Então, isso tudo entra como modificação visual, entendeu? Então, são coisas que as pessoas não sabem ou não têm tanto conhecimento, porém, se você parar numa blitz e o policial quiser levar o rigor da lei, isso está sujeito a multa, apreensão. Então, esse é o trabalho nosso, é devagarzinho tentando conscientizar o pessoal para que entenda que é importante. Você quer mudar o seu carro? Pô, bota no documento para não ter dor de cabeça. Boa. E hoje quais carros vocês têm rebaixado? Eu tô com uma Saveiro G4 hoje. Eu tenho uma Saveiro Sunset 94 e tenho um Fusca 72 placa preta. Caramba. Todos baixos. Mas é suspensão a ar? Como que é? As duas Saveiros são suspensão a rosca e o Fusca é catraca. Mas a suspensão a rosca a gente fala que é para regular. Na verdade, a gente coloca uma altura e anda naquela o resto da vida. A gente nem fica mexendo, né? Boa. O meu eu tenho um Jetta. Tenho um Jetta 2013. Também na suspensão a ar. Vocês viram ele aí quando vocês chegaram, né? Tá. Então eu tenho só esse só. Mas dá pra andar com carro rebaixado hoje com o asfalto que a gente tem? Porque é buraco pra caramba, dificuldade. Lombada alta pra difícil. caramba. Igual a Saveiro, quando eu fui buscar ela, eu coloquei a moto em cima, ela ficou um dedo no chão, que não pode, tá? Então, muito difícil. Eu vim ela de Suzano, estrada de paralelepípedo muito ruim. Só que, tipo assim, a chegar aqui já deixei ela numa altura social, que a gente fala que é pra andar. Sim. Só que as pistas não deixam a gente andar, né? não colabora. Essa é a vantagem de ter suspensão a ar, né? Você tem a suspensão a ar, você consegue deixar ele um pouco mais alto em algum lugar que você sabe que você vai passar e aí não tem tanta dor de cabeça, né? Mas é que a gente gosta, né, disso, então acaba sendo que a consequência, né? Você evita, um exemplo, andar com um pneu um pouco mais, com um perfil um pouco mais fino por conta de pegar buraco, essas coisas. Agora a parte de baixo do carro, que nem o meu carro particularmente é chapeado embaixo, então ele tem a chapa embaixo, que protege tanque, protege a parte ali mais de fiação toda para você não correr o risco de quando pegar ali a parte de baixo não danificar, né? Então também é uma saída para você quiser andar de carro baixo também não danificar ele. Boa. Então, assim, quais são os requisitos para poder legalizar um carro rebaixado? Tem ali quantos centímetros pode ficar do chão? Alguma coisa pela resolução é 10 centímetros do chão, né? Então, e na hora de cercear não pode pegar nenhuma parte do veículo. E só um detalhe sobre a modificação visual, muita gente acha que é pegar um Golf sapão e transformar num Sportline. Isso não pode, isso é adulteração. Então, toda modificação visual você não pode trocar a característica original do veículo. Não pode parecer um ano mais novo. Você fez isso, você pode até receber um processo da marca, tá? Porque você está copiando um ano acima do seu. Que isso é aquela coisa de, eu quero trocar o para-choque, meu carro é um 2012, eu quero pegar um para-choque 2015, pegar o farol, quer dizer, você está montando uma frente de um ano acima do seu carro. Então isso influencia em tudo, né? Por exemplo, você vai olhar no seu documento, uma compra, mas eu vou te vender o meu carro, aí você vai falar, não, mas seu carro é 2013, mas está com a frente de 2016. Aí você vai vender pelo valor do 2016 ou 2000, entendeu? E a faixa de PVA também, você vai pagar pelo que está no documento, não pelo que o carro está. E descaracteriza o veículo, né? Então é isso que o Ivan está explicando. E se der a sorte do carro ser roubado ainda, você vai falar pro policial que é um Golf sapão ou um Sportline. Qual é o seu carro? Como ele vai encontrar o seu carro? Esses detalhes é coisa que o pessoal acha que isso não... É que o pessoal às vezes assiste muito aqueles programas dos Estados Unidos, que o pessoal corta o carro no meio, mas aqui não é assim. É o que a gente sempre comenta. Eu não concordo tanto com algumas partes da lei, né? Porque o carro é nosso, né? O carro, você tem seu carro, você paga o seu carro, você paga IPVA, e às vezes você não pode fazer, às vezes, alguma coisa no carro, não que vai influenciar na parte de segurança, de chassi, motor, essas coisas, mas alguma coisa que você queira fazer. E não é permitido. Porém, a gente tem que seguir as leis que regem o país. Então, se é dessa forma, a gente tem que seguir, né? Não tem jeito. Boa. Então, assim, até o máximo 10 centímetros do chão que pode ficar? Isso, da parte mais baixa do carro.
Depende do policial na hora da abordagem. Tem uns que medem pelo meio, tem uns que medem pela caixa de ar. Teve um influenciador que teve o carro preso na semana do carnaval, que ele mediu pelo escapamento. Pegou o escapamento dele, mediu, deu menos que os 10, estava legalizado, estava mais baixo que os 10 centímetros o carro e foi preso. E aí o pessoal entrou num rebuliço porque falou, mas carro legalizado, não adianta ter carro legalizado. Adianta. O seu carro você não estava cumprindo a lei, certo? Seu carro estava legalizado, porém estava mais baixo. Então, não adianta. Se você quiser ter um carro rebaixado, você tem que seguir a lei. A lei permite que você ande no máximo em até 10 centímetros. Se estiver mais baixo que aquilo, você está sujeito à apreensão. Então, isso não é porque está legalizado que você acaba ficando isento disso, entendeu? É uma regra, né? Você está infringindo a regra. Exatamente. É o que a gente fala. Você quer, é a lei. Não tem como mudar. Então, a gente tem que seguir. É a única forma de você ter um carro rebaixado hoje no Brasil é dessa forma. Você tem o carro legalizado, só que você não pode andar a mais baixo que isso. Se andou mais baixo que isso, infelizmente, depende da abordagem. O policial pode ter um jogo de cintura de entender ali que seu carro está legalizado, como já teve muitos clientes nossos que já anda mais baixo, foi parado e não teve problema. Só que, às vezes, normalmente, a Polícia Rodoviária Federal, eles são um pouco mais rigorosos. Então, mas eles estão cumprindo a lei. Deixar claro que eles estão cumprindo a lei. Não estão fazendo nada fora da lei. Então, não tem jeito. Como que determina se a medição é feita da parte mais baixa do carro? Isso. Como que determina qual que é a parte mais baixa? Pode ser o agregado, pode ser a linha da porta. Sempre você olhar por baixo, você tem que catar a referência. Então, muitas vezes, agora a gente usa bandeja slim, né? Bandeja slim é que deixa o carro mais levantado e não força tanto o pivô. Então, você pegar o agregado, fica, 5 centímetros do chão, fica menos. Então, o agregado é a parte mais baixa. Aí, ele esterça o volante, vai até o agregado e faz a medição. Aí, no caso, se eu fiz isso no meu carro, aí se o guarda me parar, eu tenho que falar, mas você tem que medir dessa forma aqui que eu legalizei. É que, na verdade, se a gente for debater com polícia, ele não pode nem medir com o trena. Tem que ser um paquímetro aferido a menos de 1 ano. Então, se a gente, igual película, eu posso estar com o vidro blackout, tá lá sem cela 75%, ele tem que provar que ali não é 75%. Ah, mas eu tô olhando, não é. Não, mas cadê a pistola? Sim. Então, quem vai falar isso, né? Então, se for para debater, tem tanto argumento para ele como pra gente também. Nem debate, então. É melhor fazer o trabalho dele. Melhor ficar... E eu já debati tanto em Tibiriçá como na Bandeirantes, porque os nossos clientes foi com o carro lá e ele estava caçando muito assunto. E aí eu fui até lá para se informar, porque a gente tem que se informar todo ano para ver as mudanças que tem para a gente orientar melhor os clientes. E na época ele foi e falou que a suspensão regulável não podia. Só que a resolução foi atualizada em 2014 e lá fala fixa ou regulável, que é a resolução 479. E depois ele falou da roda, que a roda era 18 e a original era 15 e passava da polegada. E também não é medido por polegada, é medido por diâmetro do original. Então a roda não pode ultrapassar o diâmetro original. Ela tem uma margem de erro de 3% para cima ou para baixo. Então, aí o policial ficou sem entender. Aí ele quis debater até com a cor original do veículo. Caramba. Nossa. E aí a gente provou que a cor tava certinha. Aí depois ele foi lá e mediu com a trena, que não podia. Aí o carro tava 6 centímetros. Ele olhou pra mim e falou, e aí, o que eu posso fazer agora? Falei, a suspensão é a rosca, vai colocar no macaco, vai subir o carro até a altura dos 10 centímetros, ele vai tomar a multa de R$230, que é a multa de característica modificada, e liberar do veículo, sem bloqueio, sem nada. Aí ele falou que eu fui afrontar ele. Eu falei, não, eu fui me informar que é meu serviço. Sim, você só tem ali o conteúdo, né? Você entende. Eu levei tudo impresso ainda. Então, ele falava, eu dava impresso pra ele. Não tinha nem como ele querer falar outra coisa, né? Não gostou muito, não. Contra fatos não argumentos, né? Que tá mostrando eles não ali. gostam, né, de ser questionado, né? Então esse é o problema. Quando a gente até explica pros clientes, fala, cara, se o policial te parar, pediu o documento, entrega. Pediu a habilitação, entrega e fica quieto. Não fica querendo, sabe, debater ou levantar, às vezes, sei lá, só porque tá legalizado você querer mostrar, porque sim, seu carro pode estar legalizado, pode estar na altura certa, ele vai achar alguma coisa, ele vai achar uma lâmpada de LED, ele vai achar um pneu, ele vai achar alguma coisa para te prejudicar. Então, fica quieto, porque aí, se você ficar quieto, ele vai fazer o trabalho dele, às vezes vai seguir, você vai seguir viagem tranquilo, entendeu? Exato. Quem não deve, não teme, né? Exatamente. E tem algum limite de velocidade? Carro rebaixado? Como que funciona isso? Não, normal. Não tem? É normal? Não. Porque igual o pessoal fala, vou fazer 1 metro para legalizar o carro, para mim não tem problema com a polícia. Na verdade, é um contexto totalmente diferente. Você faz 1 metro para aprovar o freio, para aprovar a suspensão, o balanço dela.
Aí ele, lá na frente tem uma máquina que eu falo que é como se fosse uma máquina de cambagem. Ela vai chacoalhar seu carro para todos os lados. Então ali tá vendo pivô, agregado, bucha da balança. Então tá vendo se tá tudo de ok, que não vai trazer nenhum perigo pros demais da via. Então não é só legalizar, tem todo um teste por trás disso para saber se o carro tá apto ou não a poder circular nas vias. É mais uma conscientização, igual a gente fala, não precisa fazer com a legaliza despachante, mas legaliza, porque você vai saber como está o seu carro, também você vai trazer segurança para os demais da via. Carro baixo não corre. Não corre, né? Não, Galera, não dá que é pra mais correr, pra... Não dá pra correr, né? O carro com a altura que tá, você não consegue correr. Carro rebaixado é mais pra você desfilar, né? Porque tem, ó, o público, né? Então, o carro rebaixado, você anda mais na altura ali, você vai andar 50, 60. Lógico, se você pegar uma rodovia, você vai andar ali no limite da via, mas os carros pra corrida mesmo, é aqueles carros que são um pouquinho mais altos, pneu um pouco mais gordinho, que aí são pra racing, pra acelerada, mas o carro rebaixado, dificilmente você vai ver. Dificilmente, né? Vocês podem até dizer se vocês já viram alguma reportagem de algum carro baixo que bateu, que foi, às vezes, se envolveu em algum acidente. Difícil, você não encontra. Algum bêbado atropelou vários. Você não encontra. Então, eles criam um monstro na questão do carro baixo que não existe, entendeu? O público do carro baixo hoje, se você pegar, eu garanto para você que 95, 98% dos carros rebaixados, dificilmente você pega uma lâmpada queimada. Porque se pegar uma lâmpada queimada, é capaz o rapaz ter no porta-mala dele, no porta-luva, uma reserva para trocar. Porque os carros estão sempre impecáveis, porque tá sempre em exposição, você tá sempre em evento. Então, você não vai querer com o seu carro num evento que, um exemplo, sua lâmpada tá queimada, seu farol tá danificado. Então, é um zelo que a gente tem a mais com o carro. Não dizendo que a gente cuida mais, mas é que o carro rebaixado, a pessoa quer deixar sempre o carro impecável. Então, dificilmente você vai ver. Aí você passa na marginal, você vê um monte de carro caindo aos pedaços, ferrugem, lanterna queimada, e você não vê esses carros sendo parados. E aí o carro rebaixado, o pessoal adora fazer blitz para encher esses carros, botar os carros rebaixados no pátio. É complicado, a gente não consegue entender, porém, é o que a gente falou, é as leis, a gente tem que seguir, só tem que tentar se adequar e evitar, né? Vai falar pro pessoal, porque eu acho judiação, né? Se a gente vê vídeo pelas redes sociais aí, o pessoal não tem dó. Então é para-choque do cara que arrebenta, joga no pátio, você sabe muito bem, vai pro pátio. Meu, o cara não tem cuidado. Nenhum. Tanto para subir no guincho, tanto para descer. Quer dizer, às vezes o cara é um rapaz trabalhador, o cara, sabe, faz sacrifício imenso para poder ter o carro, para montar o carro, e então é complicado. A gente fala porque isso, porque às vezes é um carro de família. De um exemplo, o carro, se você pegar para ouvir, às vezes tem muita história. O carro que era do pai, que ficou para ele, que agora ele tá reformando, o pai faleceu, ou é de um irmão, ou é de um, sabe, alguma coisa da família. Pô, esse carro aqui tava na minha família desde o meu avô, eu vou colocar a placa preta, eu vou cuidar. Então, tipo, não é só o carro, é uma história. Então, tem muita coisa legal por trás disso. É que o pessoal acaba criminalizando, vamos falar assim, mas tem muita coisa legal pelo carro baixo. Bacana. E essa parada de placa preta, como que funciona? A placa preta, o veículo tem que ter 80% de originalidade, né? Aí o pessoal fala, e os carros rebaixados? Também tem, que agora, tipo, abriu uma portaria, que junto com o laudo CSV, que é o laudo do Inmetro, eu consigo incluir a roda e suspensão, ou potência, junto com a placa preta. É que a característica do veículo tem que estar 80% original. Então, hoje a gente conseguiu agregar os dois públicos. E só um detalhe, quem não gosta de carro rebaixado, é só um desabafo mesmo, assim. Eu acho que é uma da maior tribo, que a gente, vamos falar assim, que ajuda as pessoas. Na pandemia, tanto eu como o Rafa, a gente foi muito evento, arrecada alimento. Se todos os eventos de carro baixo ou carro antigo, placa preta que você vai, sempre é pedindo alimento para doar para a creche, brinquedo, é Natal. Então, tipo assim, se você não gosta, respeita pelo menos, porque a gente faz a diferença no Brasil, né? Então a gente tenta ajudar as pessoas. Eu acho que a gente foi 16 ou 17 carretas que a gente mandou de água. Do Sul, quando teve enchente no Sul, tem o Clube 272, a gente é patrocinador e faz parte também do clube lá, e na época foram, acho que 17 ou 18 carretas de água, colchão, sabe, produto de higiene, que saiu do CTN lá, né, do São Paulo. A gente conseguiu, aqui só nós aqui, a gente encheu uma Saveiro cheia de fardo de água,
e conseguiu levar para lá. Então é isso, né? Vira e mexe, todo evento que tem, vai ter um aqui agora de uns amigos nossos, dia 6 de abril, e né, Beneficente beneficente, então para arrecadar alimento. Então, assim, Aí brinquedo para criança, doce. Então, tipo assim, é um evento que traz as crianças. Então, basicamente, você vai tirar a criança de uma vida do crime, alguma coisa, e vai trazer para carro baixo. Quem tem carro baixo não tem dinheiro para gastar com outras coisas, com droga, esses bagulhos. Então, tipo assim, é uma tribo que, mano, ajuda muita gente. Então, tipo assim, a gente criticar, tenta saber o que esses moleque que gosta de carro baixo faz. É que isso não passa na TV, né? Eu, pelo menos, não vi ninguém falando dessa ação do 272 na televisão, né? Eles arrecadaram, cara, foi um mutirão que eu nunca vi na minha vida. Coisa assim, que eu nunca mais vou esquecer. Pô, 17, qual governante ou qual vereador ou qual deputado levantou 17, 18, 15 carretas de produto, de alimento. E carreta grande, que foi pro sul para ajudar o pessoal lá. Isso eles sempre faziam, né? Na verdade, é que como essa tragédia lá foi muito grande, então mobilizou muito mais. Mas todos os anos, porque começo de ano é ano de chuva. Teve aquela do Rio, que também aí eles organizaram, levaram acho que 1 ou 2 HR, depois no ano seguinte teve mais outra que eu não lembro onde foi, também organizaram. Então, assim, é que ninguém, às vezes, dá voz nesse momento, né? Eu não vi nenhuma equipe de reportagem lá, mas aí para falar, por exemplo, se aconteceu um acidente, ou a gente vê mesmo, às vezes, os carros esportivos, os caras filmando carro esportivo nas rodovias, acelerando. Só que aquilo não é um carro rebaixado, é um carro original. O cara simplesmente ele tá achando que ele tá correndo ali que tá errado, mas não tem nada a ver com o carro rebaixado. Mas aí a imprensa posta, fala, recrimina, mas uma reportagem dessa mostrando um pouco desse lado do pessoal, ninguém mostra. Eu particularmente não vi no momento que teve tanto a questão de pandemia, tanto a questão da enchente do sul, uma mobilização tão grande igual teve essa. Eu vi, lógico, dos influenciadores, que aí eles têm muito mais recurso, que se juntaram, mas agora pegar a população, assim, se unir ali, cara, foi coisa linda mesmo. Depois, se vocês puderem olhar, até quem estiver acompanhando, entrar no Instagram do 272 e olhar, tem lá. Foi coisa muito, muito grande mesmo. Bacana demais. Tem uma ação social, né? Que a galera não mostra, né? Então. É tudo sai na mídia. Tudo isso. É coisa que é importante. Tem os dois lados. É óbvio que deve ter muita gente do carro baixo que faz coisa errada. Sim. Óbvio que faz, que aí acaba pegando para todos. Todo mundo. Mas mostra a parte boa também, né? Mostra a parte boa também, que também é importante. Exato. Os dois lados da moeda. Show demais. No caso, assim, vamos supor assim, eu peguei e rebaixei meu carro. Ele enviou o documento para vocês. Vocês indicam um local para fazer uma vistoria? Vou ver se a suspensão sua tá certa ou não. Então, qual que é o procedimento correto, né? Na verdade, primeiro passo de tudo, a gente tem que pedir as autorizações, né, junto ao Detran. Então, a gente pega os seus documentos, pede as autorizações chegando, aí a gente consegue já agendar. Isso eu digo o procedimento nosso do escritório, tá? Que é como eu te falei em off lá, o que a Legaliza Despachante faz hoje, acredito eu que pouquíssimas empresas fazem no mercado, né, de carro rebaixado. Por quê? A gente pega do começo ao fim o cliente. Então, você vai chegar lá, eu vou fazer o primeiro contato com você, ou você vai falar pelo WhatsApp, a gente vai pegar seus documentos, vai pedir autorização. As autorizações chegando, a gente vai já marcar a vistoria. Só que nesse meio tempo, até as autorizações chegarem, a gente vai estar conversando. Sim. Vou querer, às vezes, foto do seu veículo, vou querer saber como é que tá, se tá em alguma condição, como é que tá pneu, iluminação, tudo isso já alinhando para o dia da vistoria. Chegou o dia da vistoria, aí a gente vai passar o seu contato pro Evandro, o Evandro entra em contato, ou você mesmo vai entrar em contato com o Evandro, no dia da vistoria, que nem hoje mesmo. Hoje o Evandro estava no Inmetro, em Diadema, então foram, acho que 9 carros. Então, o Evandro estava lá, e ele já faz essa parte da vistoria. Então, ele vai estar acompanhando todos os clientes, dando toda a consultoria, todo o suporte necessário ali nesse momento da vistoria. Então, você, cliente, não vai ficar sozinho em nenhum momento nessa parte. Então, você vai estar ali amparado. Não é, né, como o pessoal falava, vai lá, faz a vistoria, se vira e me traz. Não, a gente vai, então a gente dá todo o acompanhamento do começo ao fim. Você fez a vistoria, depois disso que o Inmetro já mandou os laudos pra gente, a gente monta o processo, paga a taxa e dá a entrada. E aí a gente acompanha até a emissão do documento. Emitiu, manda pro cliente o documento emitido e aí finaliza o processo. E o maior medo pessoal é o Inmetro, né? Nossa, mas se meu carro reprovar? Aí eu sempre falo, você tem disposição?
Se tiver disposição, a gente faz. Já chegamos a desmontar a suspensão dianteira de carro. Já fiz parte elétrica inteira do carro. Que a gente, tipo, não fazer aquela perfeitinha, só que a gente faz a gambiarrinha que vai pegar tudo jeito. Já erguemos suspensão, já trocamos pneu, já trocamos step. Então, tipo assim, se você tiver disposição, eu vou ficar o dia inteiro, se o seu carro só sai de lá aprovado. Independente do que tem que fazer. Eu cato minha moto, corro lá, compro as peças, a gente instala e o carro vai passar. Entendeu? Bacana. É praticamente uma consultoria mesmo, né? Você pega na mão da pessoa. Isso, porque Isso. antigamente o despachante, qualquer despachante pode fazer o serviço. Mas você vai, um exemplo, um despachante convencional, ele vai chegar em você e falar, ó, faz os laudos e traz com as documentações que o Detran pede e a gente vai dar entrada. Mas aí até a pessoa ir no Inmetro sozinha, passar, porque aí você vai chegar lá no Inmetro, eles vão te exigir tudo, então uma pessoa de primeira dificilmente ela vai conseguir. Porque é difícil você pegar um carro 100%, um carro 2005, um exemplo, ele está em perfeitas condições. Então, a gente primeiro pede todos esses itens, olha, a gente tem um checklist no escritório, manda para o cliente, fala, ó, dá uma olhada nesse checklist, vê o que você tá, às vezes, já verificando que passa, que não passa, e aí, assim, a gente já vai alinhando para que no dia da vistoria, quando você vier, já tá tudo certinho, para você, a chance de ter uma reprova aí é muito pequena, entendeu? Legal. E em quanto tempo, mais ou menos, em média, demora para legalizar um rebaixado? Tem? Do começo ao fim, assim, correndo tudo certo, né, com a gente... por conta da questão da burocracia do Detran, vamos colocar na média de 15 a 20 dias úteis, entre autorização prévia, agendamento de vistoria e emissão de documento. Porque para sair a autorização é na média de uma semana. Se o cliente já tiver disponibilidade já na sequência de fazer a vistoria, ou durante a semana, ou final de semana, a gente já marca, e aí depois disso é só questão de acompanhar a emissão do documento. E aí a gente dá a entrada e acompanha a emissão. Emitiu, já entrega para o cliente. Então é nessa média. Às vezes pode ser que demore um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque depende um pouco às vezes do Detran. Às vezes você pega um momento que nem agora teve de carnaval, que você perde quase uma semana, então, mas por correndo por dias normais, uns 20 dias úteis aí na média. Mas é um tempo legal, né? Sim. É rápido, tá? Antes era 3 meses, o pessoal esperava. Isso. E nesse meio tempo, assim, posso circular com o carro? É bom não. Né? A gente sempre fala que é bom evitar, né? Porque a gente, no dia da vistoria, quando o Evandro já faz a vistoria com o cliente, normalmente no final do dia o Inmetro já manda o laudo. E aí a gente já consegue mandar para o cliente, pelo menos para que ele tenha o Inmetro em mãos, para se for parado explicar. Falou, ó, já tô legalizando, só tô aguardando sair. Mas não adianta de nada. Isso a gente até explica. Fala, ó, nada que eu te der é um documento que substitua. Então o policial ele pode prender o veículo, pode aplicar multa, mesmo você estando fazendo o processo de legalização. O ideal é você esperar. Então a gente sempre orienta dessa forma. Porque aí saindo o documento, porque pro policial... é o que está no documento. Se não tiver no documento, você pode estar com o Inmetro, você pode estar com o recibo nosso, isso não interessa em nada, entendeu? É que, se fosse na teoria, podia, só que nenhum policial entende desse jeito. Porque, vamos falar a forma certa, né? É você pegar o veículo original, como era antigamente, levar até o Detran vai te dar uma autorização prévia, aí você tem 30 dias para modificar o veículo, você modificando, aí você faz toda a vistoria e expede o documento. Então, essa autorização prévia podia servir como você poderia rodar com o carro rebaixado. Mas os policiais não entendem desse jeito. Então a gente já fala, evita andar para você não ter o carro apreendido ou dor de cabeça maior. Interessante. E quando, por exemplo, eu vou rebaixar um carro. Se eu quiser vender ele perde valor ou não? Ele valoriza ou ele continua o mesmo valor? Tem muita gente que compra carro original, modifica e vende. Então, basicamente, dá 7, 10 mil acima da tabela. Entendeu? Dependendo da saída do carro. Igual, eu gostava de comprar Polo, que é o zoião que a gente fala, que é a frente Mercedinhas. Então, eu comprava ele original, montava, vamos supor lá, pagava 14 mil num usado, você vendia por 25. Entendeu? Porque só de roda você vai gastar lá 4 mil, suspensão você vai gastar mais 2, aí depois você faz uma manutenção geral no carro. Então, tipo assim, os carros rebaixados são os que tem a melhor manutenção. E sempre tá brilhando. É um mercado diferente, né? O carro original, ele tem a sua tabela FIP. O carro modificado, ele não tem tabela FIP, né? Então, é o que o dono quer. Você vai pedir... Você vai pedir, um exemplo,
você investiu X de roda, X de suspensão, o carro, às vezes você melhorou o carro, você pôs às vezes uma central multimídia, você melhorou o motor, alguma coisa, então vai do que você vai pedir. Ah, eu tô pedindo o carro vale 15, eu peço 25. O cara vai falar, não, pô, eu consigo te dar tanto, enfim. Mas é um mercado paralelo, né? Não é uma coisa que você vai falar, vai desvalorizar, porque o carro não fica depreciado, né? E nesse caso não, porque é um mercado nosso diferente, né? Então tem gente que, um exemplo, que gosta de comprar o carro original e montar. Tá. Tem gente que não, tem gente que prefere já comprar um carro montado. Então, tem inclusive pessoas que trabalham só com isso. Tem pessoas que trabalham exato. Ah, vamos supor, eu sou um vendedor de carro, então você me procura para que eu procure um carro específico para você, para que eu monte esse carro para você e você vai pagar o valor. Então, é um exemplo. Já tem pessoas no mercado que fazem esse serviço. Então, vamos supor, do mesmo jeito que tem aquelas pessoas que vão para comprar um carro original, pô, você tem um amigo às vezes que trabalha com isso, fala, pô, você não consegue um carro tal para mim? Consigo. A mesma coisa tem esse tipo de pessoa. Você consegue um carro tal? Consigo. Pô, eu queria montar ele. Já não me entrega ele montado? Ah, entrego. Porque tem pessoa que tem, às vezes não tem a paciência, porque, por exemplo, você vai ter que levar para rebaixar, aí tem que fazer acerto no carro. Você, né, geralmente, se for um carro ainda fora do comum, né? E aí você tem que fazer acerto no carro, para dar altura, se ficar conforto. Então tem tudo isso. Então aí demora, às vezes pode ser que demore, um processo dele demora 1 mês, 2 meses, às vezes, para terminar um carro. Então, às vezes a pessoa fala, quanto que é o carro? É X? Tá, então vou comprar já o carro montado, não tem dor de cabeça, vou pegar e só vou andar e fazer as manutenções. Então tem os dois lados, né? Tem gente que gosta pra fazer. O Evandro gosta de mexer. Eu já não sou um cara que não gosta. Entendeu? É os dois lados da moeda. O Evandro gosta de mexer, de mudar, de trocar. Botar a mão na massa. Eu não que eu não gosto, eu não levo jeito. Então, aí eu já o que eu faço? Então, pra mim é muito mais cômodo comprar o carro montado do que ter que montar o carro, entendeu? Eu já montei, tipo assim, os carros mais fáceis de montar. Foi Celta, Gol G5, Saveiro. Agora um carro que eu buguei o rolê mesmo foi um Fusca. Ali eu queria parar e não fazer mais, tá ligado? Só que eu falei, não, vamos até o final. Então quem monta um Fusca hoje monta qualquer carro. Que ali é trampo. Deu 9 horas de trampo. Porque o carro tava parado, porque eu tava desanimado. Só que no outro dia tinha um evento e os caras queriam que eu levasse o Fusca. Então foi 9 horas de serviço ali. Você deu pra montar. um grau ali e conseguiu, deu certo. Deu certo. Deu certo. Até o Ale da 7008 filmou o carro, deu parabéns. Ele acompanhou os stories meu também, que é tipo é uma referência, né, de carro baixo, o Ale. Então ele ficou acompanhando meus stories, curtindo. Então foi top o dia, entendeu? Que a gente fala, não é nem tanto o rolê que é da hora, é o pré-evento, né? Então, tipo assim, como você vai chegar, se você vai chegar, se vai conseguir montar, se não vai conseguir montar. Bacana. E você que é o cara que gosta de pôr a mão na massa, quais cuidados aí que um carro rebaixado precisa ter? A melhor parte é você saber escolher a suspensão. Então, vamos falar. Suspensão a ar. Suspensão a ar, ela tem uma manutençãozinha um pouquinho mais chata, então sempre é bom ficar vendo, bolsa. O do Rafa é top porque ele usa mangueira prensada. Tem gente que usa mangueira de PU. Então, dependendo do calor, ela dilata mais, ela estoura, ela vaza. Então, sempre se tá uma manutençãozinha mais chatinha. A suspensão a rosca, você tem que saber o que você quer. Pô, eu quero andar muito baixo, então você tem que preparar ela baixa. Que aí ela vai subir pouco e descer pouco. Então, vai dar um confortinho melhor. E agora, na fixa é um carro original. Então, você vai preparar o carro na altura que você quer. Quero engolir um dedo de roda, que a gente fala. Então, ele vai preparar o carro daquele jeito. Até que a gente tinha preparado o meu Polo. Meu Polo era na fixa. Você andava no carro, você dentro do carro, parecia que era um carro original. Não batia nada. Então vai mais do que você é, da onde você mora. Pô, eu moro no morro, não consigo, carro muito baixo. Suspensão a ar com mangueira prensada. Antes de mangueira prensada era 2.000. Hoje você encontra o kit inteiro por 800 conto. Até mais barato. Então, tipo assim, vale a pena o investimento. Minha casa é suave, a rua é suave. Monta uma fixa ou uma rosca. O que monta a rosca é o quê? Porque você monta de uma altura, pô, não gostei, vou baixar mais um pouquinho. Ficou muito baixo, eu vou deixar um pouquinho mais alto. Então é uma rosca fixa que a gente fala. Que a gente monta e depois você deixa da forma que você quer. E a fixa não, você montou daquilo. Você achou muito baixo, tem que colocar outra. Você achou muito alta. O bom do alto é que você só corta a mola e dá pressão no amortecedor. Entendeu? E hoje em dia compensa comprar essa fixa? Porque se tem a ar e tem a outra, muita diferença eu gosto mais da fixa. Por causa do conforto, né? É que tem um público, né? Os públicos, né? O pessoal gera até um pouco de
De briga. de meme, né? Porque quem anda um exemplo, quem é adepto da fixa, zoa quem tem a suspensão a ar, né? Porque usa bolsa, é o raiz, né? porque usa bolsa, né? E tudo. Então, mas isso é de acordo com, né? Eu, por exemplo, eu moro em Suzano e tenho que vir trabalhar aqui em Mogi. Então, eu venho por trás, pego a Mogi Dutra e ali é horrível. Antes, perto do Aruan, ali é buraqueira danada. Então, como que eu vou andar numa suspensão fixa ali só pra, às vezes, agradar? Às vezes, o que as outras pessoas falam, não, puto, o Rafa tem disposição porque anda de fixa. Não, aí eu vou arrebentar com o meu carro? Não, aí eu prefiro andar na suspensão a ar, né, e pra mim, acaba sendo mais confortável. Eu fui pro Rio, no final do ano, fui pra Paraty com o Jetta, de suspensão a ar, cara, sem problema nenhum, e consigo andar baixo. Então, você acaba unindo as duas coisas. A fixa é aquela coisa. Tem pessoal, e eu admiro muito quem consegue andar com a suspensão fixa no carro pro dia a dia, baixo ainda, né? Porque aí se você colocar baixo é bem complicado. Então, pulando lombada. Então, carro fica preso em lombada. Então tem que ter disposição, é o que a gente fala. A rosca ainda é o meio termo, né? Que aí você pode, que o Evandro comentou, você quer levantar o carro, você bota o macaco ali, levanta o carro, sobe a rosca, desce a rosca e ele acaba ficando na altura que você vai suprir sua necessidade, mas também é um trabalho, que você tem que parar o carro. Então, pra mim, né, no caso, pra quem usa o carro às vezes pro dia a dia, para trabalho, eu aconselho, né, a suspensão a ar, porque é uma coisa mais tranquila, desde que você saiba usar a suspensão, faça as manutenções, porque também é um circuito eletrônico, tem todo um cuidado, você não vai ter dor de cabeça. E dá muita diferença de preço? Dá bastante. Tem suspensão a ar que chega a 12, 15 mil reais. Depende do jeito que você quer montar ela. Aí a fixa ali você vai conseguir até uns 800 reais, você consegue. E a rosca 1.500, 1.600, mais ou menos. Muita diferença. Você vai em evento, você vê muito carro no macaco baixando, que é o rosca, né, que é do evento. Aí o fixa é o raiz. Então, tipo assim, você vai passar numa lombada, você para um pouquinho antes, engata a primeira e você tem que passar de vez. Você não pode deixar o carro passar de ladinho, se tem que acelerar. Se virar gangorra já era. Então você mira e vai. Aquelas valetas você vai passar e você vai ter que entrar na avenida, você para um pouco antes, você tem que ficar olhando o carro. O carro não veio, você já entra pulando. Então surreal. É isso, a fixa. É a tiração de sarro. A fixa é isso, né? É o que ele falou, a fixa, de fato, ela é muito mais confortável. Até mesmo que a suspensão a ar, se você for pegar assim, às vezes tem carro que você, bem montado na fixa, que fica muito confortável. O Polo que ele citou aqui, realmente era baixo, muito baixo, e era muito confortável. Eu tinha uma Audi A3 na época, e ela era mais confortável que a minha Audi A3, porque a minha Audi A3 estava usando suspensão a rosca, e a minha suspensão na frente, ela pulava muito. E a suspensão fixa dele, ele estava mais baixo e estava mais confortável que a minha. Então, é isso, entendeu? Depende muito. Então, aí, tanto é que depois eu troquei a minha suspensão na frente, tirei a rosca e coloquei a suspensão fixa na frente, porque quando eu tava andando, a minha frente, ela dava uma quicada muito forte, né? Então, aí eu troquei e aí ficou show. Então, depende muito da necessidade. Mas a fixa, de certa forma, ela acaba sendo mais confortável pro carro, sim. Bacana. A rosca é a ar, né, que diz? Não, a rosca, ela é... A rosca é aquela que você consegue... Isso, é porque a rosca, ela nada mais é... Isso, é como se fosse aí você rosqueou pra cima, rosqueou pra baixo. A suspensão ar é a mais gourmetizada. Então. Isso, é o Nutella, é os Nutella. Mas eu não me importo, não. Eu não me importo, porque pra mim supre minha necessidade, então... Sim. Une útil e agradável, né? Senão meu carro ia estar arrebentado se eu tivesse com suspensão fixa nele. Tô rodando com roda 16 agora, porque a outra roda tava trincada. Então imagina se eu rodasse com as rodas 16 ele numa altura legal, eu tá arrebentando com o meu carro, para-choque, para-lama. Então não ia ter condição. E em relação à aro do carro, você pode aumentar? O aro? É mais dimensão. Como é o cálculo? Vamos supor, você tem um carro, você vai colocar lá no Google lá a ficha técnica dele. Aí você vai pegar, vamos supor, 175, 60, 15. Beleza. Aí no Google mesmo você coloca a calculadora de roda. Lá você vai colocar o diâmetro original, que é que está no seu veículo, e qual que você quer. Eu quero uma 18. Eu quero uma 18, 40, pneu 205. Aí já dá reprovado. Eu quero o pneu 185, 35, que é mais fino. Então, basicamente, quanto maior a roda, menor o pneu. Porque se você colocar a roda original e a roda modificada, ela vai dar erro de 3% para cima ou para baixo. Eu tenho uma roda 13 e eu não posso usar 18. Pode.
Só fazer o cálculo de pneu. Entendeu? Legal. Que aí o guarda vai parar, vai falar que é 3 polegadas acima. Então, tipo, vamos supor, se é 13, pode usar 15, 16 ali. Só que não é isso. Na 15 e 16 você tá errado. Ó, se você pegar seu carro original, colocar um pneu diferente. Ah, vou colocar um pneu mais alto. Se você fizer o cálculo, vai dar negativo, porque ele tá errado. Então, tipo assim, se fosse para multar todo mundo que anda com roda irregular, até os carros original andam com a roda irregular. Bacana. Ou é a medida de fábrica ou não é. Entendeu? Interessante, né, Joãozinho? E a partir do momento que você mudou o conjunto original do veículo, é obrigado a você... Isso é a lei mesmo que diz. Então, a partir do momento que você mudou o conjunto original, você é obrigado a estar legalizando. No caso, não é nem a palavra legalizando, é informando a modificação no documento. Então, vamos supor, você não mexeu na suspensão, mas você aumentou a sua roda de fábrica, era 15, e agora você vai andar com umas 20. Não é de fábrica, não é original, não veio com o veículo de fábrica, então o certo seria você informar essa modificação no documento. É difícil do policial olhar e multar por conta disso? É difícil. Porém, a lei diz isso. Então a gente até alerta o pessoal, fala, não, mas eu só quero mudar a suspensão do meu carro e eu não vou mexer na roda. Eu falo, cara, como que você não vai mexer na roda se às vezes futuramente aparece alguma coisa pra você trocar a roda? Cara, já legaliza tudo junto, porque não tem nem diferença de valor. Porque às vezes o pessoal acha que tem diferença de valor quando você vai mudar, um exemplo, suspensão ou suspensão, roda e pneu. Então, a partir do momento que você modificou, você tem que legalizar. Ah, eu coloquei uma mola esportiva no meu carro não tá baixo, mas eu coloquei... Tá errado. Se o policial olhar... Inclusive, a gente já teve isso, relatos mesmo de cliente nosso que foi para um evento na praia e o policial prendeu o carro dele com a esposa e com a filha. O carro dele estava mais alto, estava como se fosse um original. Ele estava, tipo, 3 dedos do paralame do pneu. Ele só olhou, o policial olhou para baixo, viu que tinha mola esportiva, falou, tá legalizado? Ele falou, não, mas é só mola esportiva. Ele falou, não quero saber. Prendeu o carro dele. E ele não tá errado, o policial não tá errado, porque a lei diz, a partir do momento que você fez uma modificação, você tem que informar o documento. Se você não informou, tá errado. Infelizmente, né? E qual hoje no mercado, quais são as peças, assim, acessórios assim, que o pessoal mais procura para legalizar? É o básico, né? Que é a parte de suspensão, que ganha altura, e a parte de roda e pneu. Só que tem muita coisa, né? Porque depende muito da marca do veículo, né? Por exemplo, o Volkswagen é o que mais tem opção de roda, um exemplo de, né, vamos dizer assim, acessório interno, tanto de cheirinho, de copo, de volante, na questão também dos pedal shift, que é ali no câmbio automático, parte de aerofólio, parte de luz de cortesia, muita coisa, tem muita coisa, né? Então, ainda mais os carros mais novos, a gente às vezes vê, tem muita opção. E isso não precisa legalizar, né? Legaliza mais parte de suspensão, roda, pneu, potência, cor também, se a pessoa for mudar, né? Que também era bom a gente explicar também, né, sobre cor. E agora os outros acessórios só entra na modificação visual se for uma coisa muito aparente. Um exemplo, aerofólio às vezes um pouco maior, um body kit que vai alargar um pouco mais o carro. Aí isso entra na modificação visual, entendeu? Ainda existe o pessoal que coloca neon no carro? Embaixo? Tem, cara. A gente até comentou esses dias, né? Que a gente viu, a gente falou, nossa, é uns carros dos filmes dos Velozes e Furiosos que a gente viu lá atrás. Porque eu lembro que na época saiu o Need for Speed Underground, o primeiro, né? Isso. Meu camarada tinha um Polo Classics, é o sedã, né, verdinho, ele colocou neon embaixo, ficou muito louco. De repente parou, cara, não vejo mais os carros porque aí vai mudando um pouco. O legal de você em evento automotivo é isso, porque às vezes você vai com o seu carro e aí você vê que já tem mudando a tendência, às vezes. O pessoal às vezes tá usando agora de alguma forma, até mesmo adesivo. O pessoal colocava adesivo na testeira em cima, agora estão colocando mais embaixo. Às vezes roda. Antigamente o pessoal usava mais aquelas rodas que a gente chama de chora-boy, que era aquela mais que entrava para dentro da lata. Agora o pessoal tá usando roda mais larga, enfim. Aí você indo em evento, você vai acaba vendo a tendência. E a gente legalizou também, eu acho que foi uns 3, 4 carros dos Velozes e Furiosos. Foi aquela que o pessoal Eclipse faz a réplica. A gente legalizou também, que os influencers gostam, né? Aí eles fizeram umas réplicas perfeitas e a gente legalizou pra eles também. Aquela Eclipse verde, né? Aquela Eclipse verde. Acho que a gente legalizou umas 3. Brincando, aí umas 3. Depois teve aquele Civic vermelho também. Civic vermelho. Tem uma empresa, né? Que é a MDR lá do Danilo. Ele é de Adamantina. E ele mexe com isso. E aí, às vezes, ele acaba indicando o pessoal para fazer a legalização lá. E, inclusive, até agora mesmo, tá finalizando o carro do Renato Garcia lá. E a gente vai fazer a legalização da Eclipse dele lá. O pessoal reclama de distância. O bichinho mora longe e o Civic dele fazia 2 por 1. 5. 5 por 1.
Um álcool. Caramba. Ele gastou, acho que foi 3 tanques pra vir. Caramba. Que ele veio já da Mantina pra cá. E veio. Aí o pessoal mora aqui do lado, acha Cara longe. guerreiro. Daí ele mexeu no carro e... Então é a que a gente comentou, né? Entra muito nessa questão de gosto, né? Você tem um exemplo, tem o Jetta, o Evandro tem o Fusca. Aí um exemplo, você pode ter um outro carro, um Gol quadrado, uma Paraty, enfim. Então o legal de você ir num evento desse é que você encontra uma diversidade gigantesca e cada carro ali, um exemplo, você pode olhar e falar, nossa, o Fusca, mas o Fusca dele tem muito mais importância às vezes que um carro hoje do ano para a pessoa, porque tem muitas coisas que você já passou no carro, então é muito legal por conta disso. Você vai num evento desse, você vê cada carro e fala, nossa, aí tem pessoal que tem esses preconceitos, né? Só vou ver os carros novos. Não, mas até os carros antigos, tem às vezes o clube do Uno. Puta, você vê um monte de Uno montado ali diferente, tem cara que deixou o Uno totalmente automatizado, sabe? Então eu acho muito legal. Eu acho da hora, porque o carro tem valor para cada pessoa, entendeu? Não tem essa de os mais bonitos são só os carros mais novos, não. Ali você vai num evento desse, você encontra carro de qualquer jeito e você vê todo mundo feliz tanto quanto. Tá todo mundo satisfeito com o seu carro, independente de qual carro seja, entendeu? Boa, legal. E falando um pouco de farol, tem carro que o farol original é aquele amarelo. Você pode trocar para uma branca e legalizar? Tem alguma coisa assim ou não pode? Pode. Em 2016, antes de 2016 já podia. Hoje em dia não pode mais, que é a tal da atualização de farol. É até melhor, gasta menos bateria. Tem mais. modelo que já tem a luz de LED, só que você não pode atualizar o seu. Só que a resolução ela tá inovando de novo. Ainda ela não saiu ainda. E provavelmente vão incluir de novo. Mas isso ainda não saiu porque a gente conversa muito com o engenheiro. Então estão tentando aprovar ela de novo para poder fazer essas atualizações de iluminação. Antes podia, aí tiraram. Isso, porque o pessoal catava muito LED forte. Naquela época ainda era Xenon. Então catava um Xenon muito forte que aí ele tipo cegava a pessoa que vem na mão oposta. Então tem todo certinho a linha. Então esses que vão começar a ser legalizado, provavelmente vai ter uma inspeção só para farol, para regular o farol. Então você vai regular o farol, depois você vai fazer a legalização. Bacana, bacana demais. Porque esse farol branco, ele ilumina bem mais, né? E tem uns faróis que você não deixa o cara cego, né? Não. Sim. É a regulagem, né? Que sempre o lado esquerdo é mais baixo e o lado direito é mais alto, que é onde fica a parte de mata e calçada. Sim. Então é só mais regulagem de foco. Aí o pessoal lá coloca um LED de 13K lá, deixa a outra pessoa cega. Um Xenon. Um Xenonzinho. Xenon parou um pouco agora. Por causa que consome muita bateria e esquenta. Ele chegava a derreter para-choque, pra você ter ideia. Nossa. Caramba. E o LED já não faz isso, que é uma lâmpada fria. Você pode pegar com a mão que não dá nada. Bacana. E hoje vocês, como já estão no mercado há 5 anos, como que vocês veem esse mercado de rebaixados? Ele vem crescendo ao longo desses anos? Mudou muito, né? A galera tá entrando nessa? Mudou muito, cresceu muito. Você pode ver muita empresa hoje, tanto de estética automotiva hoje, que acho que praticamente cada esquina deve ter uma ou duas, que é os details, né? Que o pessoal fala, que o pessoal faz aquela lavagem estética toda. Então, o pessoal de carro baixo, como a gente tinha comentado, o pessoal que tem muito zelo pelo carro, então você não vai levar nada contra, mas você não vai levar naquele lavar rápido, que é a ducha de 10, o pessoal fala, mesmo o pano da roda passa na lataria do carro, então não vai fazer. Então você vai levar numa lavagem especializada. Aí como o Evandro comentou a questão de iluminação, o quanto de empresa que tem, que trabalha com som, alarme, filme, né, instalação de... Então, que faz a modificação de veículo. Então, é um mercado que, se, né, um exemplo, eles começarem a olhar para cá, para esse mercado com um pouco mais de atenção, isso gera muito mais emprego, empresa que faz a modificação. Hoje tem muita gente, muito cliente nosso que sabe trabalhar com isso, só que por conta da burocracia, por conta de muito imposto que a gente paga para ser empresário hoje no Brasil, o cara não abre uma empresa dessa de modificação. Então o cara fica ali na garagem dele, rebaixando às vezes os carros dos amigos, fazendo as coisas, mas ele não consegue às vezes dar um salto maior, às vezes conseguir fazer uma coisa maior, dar uma
vamos dizer assim, um conforto melhor pro cliente dele, porque é muito burocrático. Hoje, você tirar um CNPJ, às vezes você paga de imposto para ter a empresa, então acaba ficando informal, entendeu? Então, mas é um mercado que cresce bastante. Para mim, no meu ver, do que era pro que tá, é um mercado que hoje, se eles dessem ainda um pouco mais de carinho pra gente nessa parte, acho que cresceria muito mais. Você falou que comentar um pouco a questão de cor de carro, da cor. Como funciona a cor? Vamos supor, o vermelho, eu posso mudar para um vinho, mas é quase meio classificado como vermelho. É que depende da tonalidade, né? Porque, um exemplo, tem aquele vermelho Ferrari, vermelho no seu... Então, tem vários tons de vermelho. Então, se você ficar no mesmo tom do vermelho, você não precisa mudar a documentação. A partir do momento que você colocou, um exemplo, um vermelho para um marrom, mesmo que às vezes o marrom seja um marrom meio terracota, meio uma coisa bem esvermelhada, você tem que mudar. Um vermelho para o branco, tem que mudar. O carro fantasia, que a gente... às vezes bate bastante na tecla do fantasia. Não é para você ficar mudando de cor o fantasia, ele não é nessa finalidade. Você coloca a fantasia no documento, normalmente quando é um carro, um exemplo, de empresa que está lá com adesivado da empresa, tá com... Ou é um carro que não tem uma cor predominante, tá? Então, um exemplo, o carro tem 3, 4 cores ali nele, então isso caracteriza a fantasia. Ou a gente fez mesmo agora uma cliente do Subaru, o Subaru dela é um tom de roxo que, dependendo do ângulo que você olha ou da luminosidade da claridade do sol, ele muda o tom da cor. Então, ali é uma fantasia, entendeu? Então, nessa parte, tem essas questões. Tem muita gente que entende que o quê? Fantasia é, eu vou deixar meu carro preto, aí depois eu vou mudar para branco, e depois eu vou mudar para verde. Aí a gente volta naquela questão que o Evandro falou da caracterização do veículo. Roubaram o seu carro, você vai falar, roubaram meu carro é uma cor verde, só que o seu carro tá branco, meu carro é fantasia. Pô, mas fantasia? Como assim fantasia? Cor, né? Não, ele é fantasia, mas ele tá branco. Você entendeu? Então é tudo aquela situação que a gente falou. Você tem que estar informando o que tá correto no seu documento, porque é por ali que o policial vai se basear numa fiscalização. Então, se ele vai olhar seu carro, fantasia, aí ele vai olhar seu carro vai falar, pô, seu carro tá azul. Aí ele vai falar pra você, não, mas é envelopado. Fala, então tira o envelope do carro. Vai ser... Quantas vezes a gente já viu aquelas blitz que de sexta-feira em São Paulo, normalmente, o pessoal tá com o carro encostado ali na calçada, arrancando o envelope do carro, porque o policial quer ver a cor original do carro, entendeu? Então, fantasia, ela não é para você ficar mudando de cor. Fantasia é quando ele não tem uma cor definida. Carro de empresa, ou mesmo aqueles carros, não sei se vocês já viram, que é o tema daquela Harley Quinn, que tem várias cores, verde, vermelho, amarelo, azul, carro todo quadriculado, assim, de cores. Então, isso é carro com tema de exército, né, aquele militar também é fantasia, isso. Então, esses carros... Né, tem até um carro de um cliente nosso que o carro, ele dividiu o carro no meio, assim, ó. Uma parte ficou preto e uma parte ficou branco, não era? Ou era camuflado, eu acho. Tem os dois, tem um preto e branco e tem o Celta também lá do menino também, então, eu não que lembro. É militar de um lado e prata do outro. Então isso entra como fantasia, entendeu? Essa é a finalidade. A definição é essa aí. Isso, a fantasia é para esse motivo. No caso, na questão da mudança de cor, não ter aquela... Você vai olhar pro seu carro ali, você não vai conseguir identificar uma cor predominante nele. Agora, se a partir do momento que você... Um exemplo, deixou o teto preto, pô, mas o carro é todo branco, o carro é branco. Entendeu? Então, então é mais ou menos essa finalidade. E um adendo também, você que tá andando com o carro com a cor divergente do documento, tipo, igual a Rafa falou, o meu é branco, mas meu carro tá prata, é crime, tá? Você pode ser preso. Isso daí. Então não pode andar com cor diferente do que tá no documento. É grave. Pegar na Blitz já era. Não, é cadeia. Até você provar. Teve um cliente nosso que o carro dele era vermelho, ele pintou de vermelho e era prata. Aí a Polícia Civil pegou ele. E aí levaram pra cadeia. Deu ruim. Então, até você explicar que você estava mudando, tá fazendo documento, então evita, né? Evita porque é dor de cabeça. Então, o pessoal tem essa cultura, né? Então, o pessoal acha isso. Às vezes, quando a gente está conversando, já em roda de amigo mesmo, assim, o pessoal fala, não precisa legalizar. Tá bom, então anda com o seu carro não estando legalizado. Depois liga, depois é o meu telefone dele que toca. 11 horas da noite, meia-noite, 2 horas da manhã. Pô, me ajuda aqui, fui parado. Aí eu falo, o que você quer que a gente faça agora? A gente não é advogado, né? A gente não é advogado. Então não põe a gente na linha pra falar com o policial. Sério, já aconteceu? Sério, várias vezes, 3 horas da manhã. É que hoje em dia eu ponho pra vibrar porque eu era muito ansioso. Então eu ficava 24 horas no celular. Sim. Mas era de eu ligar pro Rafa, me manda o processo desse cliente que eu tô na linha com ele, com o policial.
Aí manda pro policial. Aí depois o policial fala, mano, dá parabéns pro seu despachante que ninguém te atende dessa hora, não. Caramba. E desenrolava? Desenrolava, porque a gente manda tudo bonitinho, né? Uhum. Então o policial fala X, fala assim, então beleza, você tá falando que esse laudo aqui não é válido. Abre o seu celular no Gov, fala pro policial, abre o seu celular no Gov, coloca o seu login e senha e coloca a consulta de CSV. Porque o CSV, ele é nacional. Então vale o Brasil inteiro. Então por que não vai valer para ele? Sim. Não é lei, não é artigo? Aí ele vai lá, abre. Não, tá liberado aqui. Então tá bom, obrigado. Desde que não esteja mais baixo, aquela coisa que a gente já conversou, né? Então, anda dentro da lei. É o que um rapaz até comentou com a gente. Você fez o Inmetro? Anda no que tá com o Inmetro. Se quiser andar mais baixo, aí não tem o Rafael, não tem o Evandro, não tem ninguém que vai salvar. Se o policial quiser prender, vai prender. Liga, tô aqui na Blitz, paga meu licenciamento aí. Ô, louco. Nossa. Aí a gente vai, tipo, paga aí, não, eu tô aqui, Às vezes ele, tipo, ele tava de férias, tava lá no meio do mar, ele pagando taxa pro cara. Sem sinal, tava de Isso aí schooner lá. Atendimento Desesperado, personalizado, ligando hein? pro outro pra ajudar. Porque a gente não consegue desvincular, né? A gente somos os donos, mas a gente não fica, teoricamente, como intocável. A gente vai pros eventos, a gente tá ali, que nem o cara vai olhar e falar, pô, o dono do carro, o dono do despachante tá entrando debaixo do meu carro. O dono do despachante tá lá. Então, a gente não deixa ninguém fazer. A gente faz, porque melhor do que, acho que a gente, não tem melhor do que ninguém, que nós mesmos fazer o nosso serviço. Porque se você manda, às vezes a pessoa fazer, ela não vai fazer com a mesma vontade e qualidade que a gente faz. Então, como é uma coisa para nós, no caso, para mim e para ele, então acaba sendo uma coisa que a gente faz até com mais amor, no caso, porque aí a chance de dar errado ela é menor, entendeu? Então, a gente não deixa de atender, que nem o Evandro falou, pô, às vezes a gente vou no mercado, tem gente me parando para tirar dúvida de documento. Então, assim, não tem problema nenhum. Graças a Deus que tá dessa forma. A gente pede que só aumente mesmo, porque a nossa intenção é que a maioria das pessoas andem legalizado, que é como eu falei, dá muita dó de ver o cara, às vezes, ter o sonho dele ali. Investir uma grana. Pô, então, e não é barato, é o que a gente comentou, assim, vai investir às vezes 5, 6, 7, 10 mil reais, às vezes, num projeto desse, dependendo do que o cara for fazer, às vezes não tem valor, porque é como se fosse uma casa, né? Quando você começa a reformar uma casa, você fala, não, vou gastar 20, quando você viu, você gastou 50. Carro é a mesma coisa, vou gastar 10 mil aqui no carro, você vai, roda, daqui a pouco, fala, puta, eu vou trocar essa roda, vou fazer tal coisa, vou fazer um trabalho aqui, vou fazer uma funilaria, aí quando você vai ver, você gastou muito mais do que você tinha. Aquele cara daquele corre, né? Então, rala pra conseguir alguma coisa, né? Exato, dá muita dor. A gente é dor. parado em lugar aleatório, assim, tanto dentro de banheiro pra perguntar de documento, igual Minas Gerais, não vou encontrar ninguém. No resort Minas Gerais, você encontra uma pessoa que te conhece da internet pra tirar dúvida. Que a gente já fez carro de Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina. Santa Catarina é o que a gente mais faz. Pernambuco, tem um da Bahia que tá querendo vir também. Já veio um da Bahia fazer. É por falta de alguém se interessar pelo problema dele, entendeu? Não é porque lá não faz. É porque não tem ninguém que corre e gosta disso. Então, tipo assim, a gente fala que a gente gosta de BO, né? Que a gente gosta de pegar esses carros pra resolver. Aí o pessoal de Santa Catarina vem e faz tudo aqui com a gente. Esses dias mesmo a gente fez uma assessoria pro despachante de Santa Catarina. Ele tava com problema de Santa Catarina, que o pessoal tava cobrando um valor dele lá pra resolver. A gente daqui resolveu em 15 minutos. Era só você mandar um e-mail. Então, como você falou agora, mais do que o trabalho de despachante, você dá uma assessoria pro cliente, né? Isso. Porque normalmente o despachante ele pega o documento, você só volta lá só para retirar. E não desistir do processo também, né? O que é o mais importante nosso ali às vezes, quando o Detran ele reprova um processo de uma forma que a gente não concorda, a gente entra com o debate. Então, eu não vou chegar em você, que é o meu cliente, e falar, o Detran tá te pedindo tal coisa. Às vezes, o que eu vou fazer para você é falar, o Detran tá conferindo seu processo de forma errada, então seu documento vai demorar um pouquinho mais, porém, ele vai sair. E aí, a gente briga com o Detran. Quantas vezes a gente já brigou com um processo que o Detran tava entendendo X e era Y. E aí, a gente tem que montar, remontar, marcar, sublinhar, enfim, fazer várias coisas para que a pessoa que está conferindo o processo, ela entenda o que a gente está querendo. Então, são coisas que eu garanto que eu já trabalhei em outros despachantes que não faziam, entendeu? Então, esse é o diferencial. A gente não desiste. O processo ali, você tá dentro do que a gente acha que tem que ser, tá podendo, porque a gente também conversa com o encarregado, fala, isso aqui tá certo? Ele fala, não, tá certo. Então vamos brigar. Aí a gente briga, só fala pro cliente, você só tem um pouco de paciência, porque o pessoal às vezes
no português claro, ali falta um pouco de inteligência para eles, para entender, às vezes, o que é o processo. Um processo de legalização, uma nota fiscal. Às vezes eles pedem um documento que já está no processo. E aí a gente tem que reenviar, fazer todo um trabalho, mandar. Às vezes entra no saque, faz uma reclamação no saque do Detran, enfim. Várias coisas, mas deixar na mão, assim, dificilmente já aconteceu. É que depois que entrou o Poupa Tempo, quando eu era delegacia antes, então sempre era a pessoa concursada e estudava para aquilo. Hoje em dia não, você passou na porta do Poupa Tempo e você já está trabalhando. Não é desmerecendo quem trabalha, é mais a falta de informação que dão para eles. O certo era você entrar, fazer um curso, tal. Treinamento, uma qualificação, né? Fazer um treinamento. Aí o pessoal vem no saque responder com a gente com resolução. Aí a gente vai responder uma resolução em cima dela. Teve um processo de inventário, demorou 3 meses para liberar o documento. Porque o inventariante ele pode passar para terceiro e estava lá escrito. E eles não queriam aceitar, queria que pedisse segunda via. Aí, pra você ter ideia, a gente teve que catar o inventário e eu digitar no saque, que é uma reclamação entre despachante e Detran, no saque, com letra grande, negrito, pra pessoa ver que no inventário, no parágrafo 12, anexo 1 e 2, tá falando que lá ela pode fazer isso, perante ao Detran. Aí fora que uma benção divina entrou lá e falou, os meninos tá certo, vai liberar o documento. Mais 3 meses debatendo. Que a pessoa não lia o processo. Porque o inventário é grande. Então, se você não lê, você fica perdido. Então, toda vez que chega inventário lá, alguma coisa diferente, a gente lê, a gente fala com o diretor do Detran, que ele tem mais de 20 anos, então a gente conversa tudo sobre isso. Fera demais. Então, acho que o bate-papo foi fera, né, Joãozinho? Foi. Deu pra aprender muita coisa aqui. Acho que a galera de casa deu pra aprender muita legal. coisa também. E aproveitando, deixa as redes sociais de vocês, como que a galera consegue achar vocês, se quiser fazer algum serviço com vocês também. Dá para achar a gente pelo telefone, que é WhatsApp também, que é 11 4312 8689. Despachante Legaliza nas redes sociais, tanto no Face como no Instagram. E o meu você acha como Evandro, _oficial Legaliza. E o meu é Rafael _ Legaliza Desp. Show demais. Valeu demais, galera. Muito obrigado por ter comparecido aí. Vamos marcar um próximo pra gente conseguir falar sobre mais coisas, trazer dúvida da galera coisa, também, né? que é Pegar muita as coisa, né? depois, que esse aqui vai ter muita pergunta também. Vai dar bastante corte aí também. Foi muito legal. Agradecer aí o convite aí. E sempre que precisar, a gente tá à disposição aí. Valeu demais. Então é isso, galera. Se você curtiu o episódio, já deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, né não, Joãozinho? Isso aí, pessoal. Se esquece, compartilha lá, deixa os comentários. Deixa lá quem vocês querem ver como convidado no programa. É isso aí, galera. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Valeu. Aloha. Valeu.